Beleza? Então, vamos falar um pouquinho aí de ferro e ferritina. Bom, o que o ferro tem a ver com a ferritina? Por que seu ferro não sobe? E por que sua ferritina está alta e o seu ferro está baixo? Então, a gente tem que entender a função do ferro primeiro, né? O que o ferro faz? Para que a hemácia transporte oxigênio, é fundamental que tenha o ferro. Senão o ferro, né, o oxigênio, não vai chegar na sua célula, no seu cérebro, nos tecidos, nos órgãos. Quais são as funções do ferro? Uma delas, eu já falei, transporte de oxigênio. Mas também ele participa do ciclo de Krebs, né? Por quê? O ciclo de Krebs é aquele que produz ATP lá na mitocôndria, né? Aliás, quem produz a energia não é nem a mitocôndria, é o NADH e o FAD, que precisam da B3. Mas esse é outro assunto, né? A gente pode entrar nesses assuntos mais específicos na mentoria, né? Dependendo do que você for requisitar para mim e eu vou responder. Mas aqui nessa live eu vou falar genericamente, o ferro participa desse ciclo de Krebs, que inclusive tem 10 etapas, né? 10 etapas. Teria que ter aí um dia inteiro para explicar para vocês as etapas do ciclo de Krebs. Mas o ferro é importante. Ele também é importante para o funcionamento da catalase. O que é catalase? Catalase é uma das enzimas antioxidantes que o nosso fígado produz. Por isso que a gente cuida tanto do fígado, né? Você quer tratar seu paciente, começa pelo intestino e o fígado tem que ir junto, tá? Então nós temos a SOD, a superóxido desmutase, a catalase e a glutationa, peroxidase. E o ferro é um cofator para a produção da catalase. Também ele participa da síntese de colágeno e participa também nos hormônios tiroidianos, nos receptores. Muita gente fica tomando Puran, né? E não tem ferro. Então, a gente tem que cuidar. Qualquer dia eu faço também uma live de hipotireoidismo, hipertireoidismo, Hashimoto, porque para a tireoide funcionar tem que ter os cofatores. Senão ela não funciona, né? Não adianta ficar dando T4, Puran da vida, né? Mas o ferro, o cálcio, inclusive, não é qualquer um que sabe lidar com isso, né? Eu tenho um professor da pós-graduação que ele fala, eu morro de medo de prescrever ferro e cálcio, porque realmente tem que conhecer. Porque ferro demais, dependendo do estado de saúde do seu paciente, se o paciente está muito inflamado ou oxidado, ele pode ocasionar o quê? A reação de Fenton. O que é a reação de Fenton? É justamente quando tem muito ferro e esse ferro se oxida. É uma reação inflamatória que vai fazer o quê? A peroxidação de lipídios do próprio colesterol, oxida colesterol. Então, a membrana celular, e tem gente que fica baixando o colesterol, né? Sempre falo daqueles profissionais que ficam aí prescrevendo simvastatinas e as estatinas da vida sem saber o que está fazendo direito. Porque a membrana celular é feita de lipídio, é feita de colesterol, né? Outro dia também eu posso me aprofundar aí no tema do colesterol. Mas a membrana celular ela é formada por lipídios e a peroxidação dela, ou seja, se ela se oxida, faz a destruição ou desestruturação da célula e uma morte prematura da própria célula, que isso a gente não quer. Então, no processo inflamatório, a ferritina aumenta porque é a forma do corpo falar, tem uma inflamação aí, tem muito ferro sobrando, tem muito ferro livre. Eu vou catar esse ferro e armazenar para mim, porque a ferritina é um armazém de ferro. Por isso que a ferritina sobe quando a pessoa está muito oxidada. Tem radicais livres sendo produzidos pelo excesso de ferro livre. O ferro que está na sua hemácia não está livre, tá? Não está livre, ele está ligado ao oxigênio. Por isso que não deve se pedir exame de ferro, né? Às vezes eu até pedia antes, ferro e ferritina, mas o mais importante é a ferritina, porque o ferro pode dar um falso negativo. Ele está ligado à hemácia, ao oxigênio, e ele não está livre. Então, pode ser que no exame esteja baixo. Mas se na ferritina tiver reserva de ferro, ok.
O cuidado é quando a ferritina está muito alta, muito ferro, porque ela se multiplica, as moléculas de ferritina, para captar o ferro que está o quê? Livre e circulando, podendo formar radical hidroxila, que é um radical livre, né? E aí vai haver o quê? A lesão celular ocasionada por essa reação de Fenton, que é a oxidação do ferro. Então, nesse processo inflamatório, a ferritina aumenta, porque é a forma do corpo falar, tem uma inflamação, eu tenho que captar ferro, tá? E somente o ferro livre que vai gerar a reação de Fenton. O ferro ligado à ferritina, não, tá? O que já está lá dentro, não. Por isso que a ferritina aumenta para prender esse ferro lá dentro. Em alguns livros, até cita-se a ferritina como sendo um antioxidante. Mas, na realidade, o que é a ferritina? É uma molécula de armazenamento de ferro, cujo valor ideal é quanto? De 70 a 150. Então, se você está com abaixo de 70, você está com uma ferritina alta, baixa, e, consequentemente, o ferro está baixo, porque você não tem reserva de ferro. E quando a sua ferritina, que eu já vi casos de a ferritina está 2, 3, é perigosíssimo. A pessoa já está com uma anemia ferropriva, e essa anemia, dependendo do valor que está a ferritina, pode ser irreversível. Exatamente, tem que suplementar ferro a vida inteira, porque se só a ferritina estiver muito, muito baixa, aí não reverte mais. É um quadro que não reverte mais. E se sua ferritina estiver acima de 150, é sinal que está com inflamação. Aí não é que você está com muito ferro, é porque você está inflamado. Então, nós podemos adquirir o ferro ou suplementando ou, né, através da alimentação. Só que os vegetarianos não têm, né, um ferro biodisponível. Por quê? Porque tem 2 tipos de ferro. O ferro mais 3, ferro 3 cruzinha, né, que é o mais 3, que é o ferro não M, que é originado dos vegetais. E tem o ferro mais 2, que é o ferro M, tá? Então, nas proteínas animais, o ferro em maior abundância é o M. Lá no duodeno, por isso que o intestino, quase todas as lives que eu fizer, eu vou citar o intestino. No duodeno, né, que é a parte primeira do intestino, depois do estômago vem o duodeno, há o citocromo B duodenal, que é uma redutase férica. Então, o citocromo B de bola, tá? A duodenal vai ser o responsável por quê? Ele vai doar um elétron de ferro não M, né? Para transformar em ferro M. O ferro não M é aquele 3 cruzinha, mais 3. Nós queremos o ferro M, ferro mais 2. Então, ele doa um elétron, tá? Esse citocromo. Aí o ferro vai ser absorvido no intestino e ferro tem que estar na forma M, tá? Então, para ser absorvido, prestem atenção, porque depois a gente vai voltar nesse ferro aí, tá? Para o ferro ser absorvido no intestino, tem que estar na forma M, tá? Mais 2. Agora, lá na hemácia, no eritrócito, a DMT1. O que é isso? É Divalent Metal Transporter 1. É um transportador de ferro, tá? Que é por onde o ferro vai entrar na hemácia. E quando ele entra lá no eritrócito, 2 coisas podem acontecer. Uma, se o corpo já está com uma quantidade boa de ferro, ele vai lá na hemácia, no eritrócito, forma uma molécula de ferritina lá mesmo, tá? E aí, como o eritrócito vive entre 4 e 5 dias, a ferritina que estava lá dentro é jogada nas fezes e vai embora, porque seu ferro já está legal, não precisa mais ferro. Agora tem outro caminho. Se o corpo precisa de ferro, do outro lado do eritrócito, há uma portinha. Vocês nunca vão esquecer desse nome. Essa portinha que passa o ferro. Portanto, o nome da portinha é ferroportina. Ferroportina, porque o ferro vai por essa porta, joga lá, ele é jogado na corrente sanguínea para ser absorvido. Então, para o ferro entrar na corrente sanguínea, é preciso da ferroportina. E no fígado, o fígado como que é importante? No fígado, a produção de uma proteína. Essa proteína se chama hepcidina.
nós temos a ferroportina e a hepcidina. As duas controlam a entrada ou a não absorção do ferro. A hepcidina tem como função a diminuição da ferroportina. Por quê? Porque tem que ter um controle. Todo o nosso corpo tem que estar em equilíbrio, tudo, né? É como o sistema GABAérgico, glutamatérgico, tudo tem que estar em equilíbrio. Então, a hepcidina e a ferroportina são duas proteínas que regulam a absorção de ferro. A ferroportina é receptora do ferro. A hepcidina é inibitória do ferro. Ela diminui a entrada do ferro. Por quê? Porque às vezes está muito alto o ferro e não é mais para entrar. Então, ferro demais sobe a hepcidina, porque ela é inibitória do ferro, e diminui o ferro no sangue. Ferro de menos diminui a hepcidina e aumenta o ferro no sangue. Deu para entender? Então, as duas têm que estar equilibradas. E processos inflamatórios no fígado, como gordura no fígado, esteatose hepática, alcoolismo, cirrose, má alimentação, tudo isso aumenta o quê? A interleucina 6, que é inflamatória. A hepcidina diminui a absorção de ferro, né? Porque ela regula, ela diminui a ferroportina, e aí você começa a entender por que seu ferro não sobe. Porque você tem processos inflamatórios no corpo e a hepcidina, que regula a absorção do ferro, ela diminui a ferroportina e aí diminui a absorção do ferro, tá? Ela aumenta e diminui a absorção do ferro por processos inflamatórios. Então, se a pessoa está inflamada e precisa de ferro, mas pelo processo inflamatório não absorve. Por isso que quando você for cuidar do seu paciente, não adianta ficar entuchando ferro lá nele, sendo que ele está inflamado. A primeira coisa é cuidar do fígado, do intestino, desinflamar seu paciente, tá? Então, com o aumento da interleucina 6, que é inflamatória, também tem o poder de destruir células que tinha dentro a ferritina, que tinha ferro lá dentro da ferritina, que é o estoque de ferro. Além de não absorver, ainda destrói seu armazém de ferro. Com essa destruição, lógico, a ferritina é jogada na corrente sanguínea e depois é eliminada. Então, nesse paciente, se encontra o quê? Pouco ferro, porque a hepcidina está aumentada, fechou a ferroportina, ou seja, fechou a porta de ferro, não passa mais ferro para ser absorvido. Tá? Daí não absorve esse ferro e, ao mesmo tempo, tem uma ferritina muito alta, né? Porque a ferritina aumentou as moléculas para captar aquele ferro que está circulando lá, que pode causar reação de Fenton. A ferritina aumentou pelo processo inflamatório, mas não houve absorção de ferro. E isso daí ocasiona o quê? Uma anemia inflamatória. Vocês já ouviram falar em anemia inflamatória? Nós temos anemia megaloblástica ou perniciosa por falta de B12. Nós temos anemia ferropriva por falta de ferro. E nós temos um terceiro tipo de anemia, que é a anemia inflamatória. Você fica com falta de tudo, tá? Então, a ferritina alta não quer dizer que tem muito ferro, né? Quer dizer que você está inflamado. A ferritina é um marcador inflamatório de fase aguda. Então, sempre que tem muita interleucina 6 sendo produzido, alimenta a transcrição do gene da ferritina. Então, aumentando a transcrição do gene da ferritina, ela aumenta em situações inflamatórias de todo tipo, tá? Tem também a interrelação com o próprio gene da ferritina. Então, quem tiver polimorfismos genéticos de ganho de função do gene da interleucina 6, quando entrar na inflamação, produz muito mais ferritina do que outro que não tem esse gene, esse polimorfismo. Então, também tem a ver um pouco aí com a genética. E como alguém perguntou, da hematomacrose, é uma condição hereditária. Gente, profissionais da saúde que estão me ouvindo, há uma diferença entre condição hereditária e genética. Não é a mesma coisa. Por quê? Condição genética é por polimorfismo genéticos. Teve uma mutação no seu gene, tá? Condição hereditária familiar, já vem de família, tá bom? Já vem de família.
Então, a hematomacrose é hereditária, já vem de família. Não é que teve uma mutação no seu gene e você virou um hematomacrótico, tá? Então, essa condição hereditária aumenta o ferro e pode causar intoxicações de órgãos e levar a doenças como câncer, batimento cardíaco irregular e cirrose de fígado, tá? Aí sim seria o ideal fazer uma sangria, fazer algum tipo de tirar o sangue da pessoa. Quando a ferritina está alta, não adianta, né, ficar fazendo sangria. Por quê? Porque a ferritina alta é derivado de inflamação, então você tem que desinflamar seu paciente. Por exemplo, no COVID, teve um aumento muito grande de interleucina 6, então aumentou a ferritina. Teve uma causa, tá? Não é hematomacrose isso, teve uma causa inflamatória. Quando a ferritina está muito baixa, aí ao contrário, via de regra, tem pouca reserva de ferro. Então, se a ferritina está abaixo de 70, seu paciente está com pouco ferro. Aí você primeiro cuida das inflamações, claro, e suplementa o ferro. E tem pessoas que, mesmo com a ferritina baixa, não têm deficiência de ferro por uma questão também genética, que não aumenta a ferritina, né? Não consegue aumentar, mas o ferro está ok. E tem gente que acumula o ferro na transferrina. O que é transferrina? É uma glicoproteína que transporta o ferro, né? E ela já fica saturada acima da média. Então, a transferrina é outro exame que você pode pedir para o seu paciente. A saturação de ferro, né? E a ferritina e a transferrina, que é o transportador do ferro, tá? E o ferro mesmo em si, não é necessário pedir, tá? Não vai me dizer muita coisa. A transferrina, que transporta o ferro, lembra que eu falei que o ferro M, o ferro mais 2, que é o que a gente absorve? Mas olha que interessante. Para ele ser transportado, ele tem que ser não M, ele tem que ser ferro 3+, porque a transferrina não tem afinidade pelo ferro M. Então, a gente precisa de uma enzima, a efaestina, que volta a fazer o ferro não M, para ele poder ser transportado e depois ele se transforma em M para ser absorvido. E é esse que se liga à transferrina, o não M. Existem muitas doenças ligadas ao metabolismo do ferro por precisar de tantas etapas de absorção. Vocês estão entendendo como não é simples assim? Por exemplo, a efaestina só funciona se tiver o cobre. Então, você tem que ver a deficiência de cobre do seu paciente. Não é só suplementar ferro. Por falta de cobre, pode ter ferro, mas não é o ferro 3M. Ou melhor, o 3+, né? Não é o ferro não M. Porque é aquele que a transferrina vai transportar. Porque a efaestina não funciona. A efaestina que transforma o ferro 3+, né? O ferro M mais 2 em 3+, para ele ser transportado pela transferrina. Se não tiver cobre, essa efaestina não funciona. E o paciente tem clínica de anemia e os exames não detectam. Olha só que interessante, né? Porque tem um transportador. Então, o ferro só transporta oxigênio se for ferro mais 2. Na transferrina é o mais 3. Mas para ele ser absorvido é o mais 2. E para ele se ligar ao oxigênio é o mais 2. E o sangue é aquele vermelho vivo. Se o seu paciente tem sangue marrom, é porque o ferro que ele está tendo é o mais 3, tá? É o não M. E quanto mais radical livre no corpo, mais forma o quê? Meta-hemoglobina, que é o ferro mais 3, dentro da hemácia, tá? E esse não é absorvido. Então, a vitamina C também transforma o ferro 3+ em ferro 2+, para transporte de oxigênio. Por isso que a vitamina C, além de ser um antioxidante, além de formar óxido nítrico, ela ajuda no transporte de oxigênio. Por isso que ela é suplementada junto com o ferro. O ferro tem que se desprender do oxigênio para este ser liberado para os tecidos. Para isso precisa do quê? De outro cofator, que é o magnésio. Vou fazer live de magnésio também essa semana, tá? Então, já começa aí pelo profissional da saúde que não sabe prescrever ferro, porque eles dão o quê? Sulfato ferroso, tá? O sulfato ferroso
é o mais 2. Quando ele chega lá no intestino, ele sofre reação de Fenton e se transforma em mais 3. Lembra que é o mais 2 que absorve? O mais 3 é só para transferrina transportar. Depois ele tem que se transformar de novo em mais 2. Mas aí ele se oxida, porque é sulfato ferroso, e tem uma reação oxidativa, dando dor e inchaço no intestino. Então, se seu médico passou sulfato ferroso e você está com dor no intestino e inchaço, é porque seu médico não estudou. Ele não fez meu curso, não fez minha mentoria e não está sabendo disso, tá? Fora que não está absorvendo nada. O correto é suplementar com ferro biciclinato. O que é bis? É 2. Clinato é um aminoácido, é uma glicina. Então, quando o ferro se liga à glicina, que inclusive é o aminoácido mais doce que tem, tá? Você experimentar a glicina, ela é doce. Então, nós diminuímos os efeitos ruins lá no intestino. E se seu intestino ainda estiver inflamado, piorou ainda a situação. Então, outra causa de má absorção do ferro é o trigo, né? Que eu sempre falo do glúten, do trigo, e que ele inflama o intestino, e aquela DMT, lembra? Por onde o ferro entra, DMT1, não funciona. Então, o ferro não consegue entrar. Então, a gente, que nós somos da medicina integrativa, a gente tem que investigar a causa, né? Não ficar fazendo examezinho de ferro. Aí o ferro deu um pouco, vou passar sulfato ferroso para o meu paciente. Ele não sabe como está o intestino, como está o fígado. O fígado tão importante lá que eu falei, nas reações do fígado. Ele não sabe a transferrina, hepcidina, se está funcionando bem. Já dá a forma errada de ferro, sulfato ferroso, que oxida. Ele não sabe, ele não pede uma ferritina, não pede uma transferrina, não pede uma saturação de ferro, só pede o exame de ferro. E quando pede? E esse mesmo médico que está tratando seu hipotiroidismo, porque ele não sabe suplementar o ferro, e você está tomando Puran aí à toa. Porque precisa de ferro para o receptor dos hormônios tiroidianos funcionar. Precisa de ferro para uma série de coisas, inclusive a queda de cabelo que você tem. Pode ser falta de ferro. Mas eu tomo ferro, eu juro que eu tomo ferro. Só que o seu organismo não está absorvendo o ferro.